Por aqui eu quero perguntar ao Felipe Monteiro. Pepe, como é que você vê esse pedido de impeachment com mais de 100 assinaturas no Congresso Nacional? A impeachment é um processo jurídico-político, né? É bom a gente lembrar disso, né? Além de ter que ter os aspectos jurídicos que inicia o processo de impeachment, tem que ter um ambiente político para você instaurar o processo de impeachment, para você julgar o processo de impeachment. Até agora, não dá para você falar que há ambiente político favorável para a implementação de um processo de impeachment. Primeiro, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele é aliado ao governo. Segundo, porque a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ainda tem a maioria de pessoas aliadas ao governo. Então, mesmo você buscando na lei de impeachment, né, os requisitos jurídicos para você instaurar o processo de impeachment, é bom lembrar que o processo de impeachment é um processo político e não há nenhum cenário político favorável ainda para você instaurar o processo contra o presidente Lula. Mas é bom lembrar, Nelsinho, que para você ter o processo de impeachment, a ciência política chama que tem que ter o requisito da tempestade perfeita. Ou seja, a população tem que apoiar, tem que ter outras possibilidades que fazem com que haja um ambiente político favorável a você instaurar o processo de impeachment. E isso foi um que o Lula fez, né? É bom lembrar, foi eu, essa palavra do Lula. E o Lula está perdendo, com certeza, fôlego, né? Então, dessa vez, eu acho que ele escapa do processo de impeachment. Mas é bom lembrar que, no Brasil, né, a realidade, se você vê o histórico político de presidente da República no Brasil dos últimos anos, aliás, nem nos últimos anos, desde a redemocratização, né, é normal o presidente do Brasil ser impeachmentado. Júlia Lucy, minha amiga, depois dessa aula de impeachment aqui do nosso querido Pepe, eu quero te ouvir também, especialmente do ponto de vista político, porque a última presidente que sofreu impeachment foi a presidente Dilma Rousseff, que tinha uma crítica, que carregava uma crítica muito grande de falta de governabilidade, ou seja, a falta de interlocução, relacionamento, maioria no Congresso Nacional, e essa não é uma característica que se identifica com a do presidente Lula, que é muito mais habilidoso nos relacionamentos políticos, né? A exemplo de tudo que a gente tem visto aí nessa relação Congresso e Poder Executivo. Como é que você vê? Nelson, a gente viu na abertura do ano legislativo, esse ano, recados muito claros, tanto do presidente do Senado como do presidente da Câmara, principalmente do presidente da Câmara, né? O Arthur Lira, ele reforçou muitas vezes que a Câmara não tem um papel de ser carimbadora e, inclusive, precisa estar atuante no processo decisório orçamentário do Brasil. Para quem entende, né, o que ele disse foi muito claro, olha, alguns acordos não foram cumpridos no sentido de liberação de emendas, no sentido de liberação de cargos também, e a gente não vai aceitar isso neste ano. Então, a tolerância esse ano, ela é menor com esses descumprimentos de acordo, principalmente porque a gente está num ano sensível também, porque é um ano de eleições municipais. Então, os deputados federais precisam ter as suas emendas executadas para ajudar os seus candidatos a vereador a fazerem as campanhas deles, serem eleitos para lá em 26 serem base para a reeleição desse deputado federal, considerando que não há limite para a reeleição de parlamentares. Então, assim, o Felipe falou perfeitamente. A gente precisa ter uma conjunção de fatores, principalmente a base econômica do país, ela precisa estar bastante fragilizada. A minha leitura hoje é que a gente já caminha para uma fragilização. Nós temos hoje o preço dos alimentos muito alto, apesar de alguns indicadores, como do desemprego, serem divulgados como positivos, não é isso que a população está sentindo na ponta. As pessoas não estão se sentindo seguras na economia brasileira e eu acredito que esse sentimento de insegurança, de insatisfação e de perda de compra da moeda vai só acentuar daqui para frente na medida em que nós temos um grande aumento da carga tributária no Brasil, que é uma característica bastante grave do PT. Então, quando você vê um processo de impeachment já assinado por 100 deputados, considerando que nós temos 513, eu acho que está na hora do presidente Lula acender um alerta. Entende? Porque ele abriu sim, está aberto contra ele uma grande possibilidade de reviravolta. A depender do que acontecer, o processo pode ser pautado.
do dia para a noite. O processo já existe, a questão é ser pautada e você ter ali um momento adequado para votar. Agora, Nelsinho, se você me permite fazer uma outra consideração sobre esse caso, e a Aninha entrou um pouco nisso também, o que me chateia nessa história não é apenas esse desgaste desnecessário com o Estado de Israel, Estado reconhecido pela República Brasileira, mas a desinformação que está sendo feita nesse momento por lideranças próximas ao presidente Lula. Infelizmente, no Brasil, a gente está acostumado a ver palavras serem usadas fora do seu significado. Fascismo não é aquilo que foi dito que era fascismo no Brasil. Nazismo também não era. Terrorismo, como os vândalos do 8 de janeiro foram taxados como terroristas, foi uma palavra usada inadequadamente. Mas nós estamos, de novo, diante do uso inadequado de uma palavra, que é a palavra genocídio. Genocídio está definido na Convenção de 1948. 48. E existe uma definição muito clara, é quando um Estado tenta dizimar uma outra população por questões étnico-raciais. É muito claro a definição de genocídio. E é muito triste ver que, mais uma vez, essa palavra está sendo usada de uma forma inadequada. A população começa a repetir, aquelas pessoas que apoiam, né, o PT, começam a repetir essa tese de que o que Israel está fazendo é genocídio. Não é. Israel está se defendendo de um ataque de Hamas, que o Hamas fez em 7 de outubro do ano passado. É um grupo terrorista, né, Julia?